Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Deus nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, a fim de darmos início à leitura do Evangelho no Lar e os nossos comentários. A lição de hoje é no capítulo 13, Convidar os pobres e os estropiados. E antes de fazermos então a nossa leitura e as nossas considerações, vamos fazer aqui a nossa vibração de hoje, que vai em prol de todas as crianças que se encontram em orfanatos e de todos os idosos que se encontram em casas de repouso e asilos. Vamos lá. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas. Vamos agradecer a ele por ter estado ao nosso lado, nos guiado os passos, que nós possamos estar juntos em mais um dia amanhã, se assim for permitido pelo Pai Criador. E assim nos dirigimos à presença de Ismael, anjo protetor do Brasil e preposto de Jesus em nossas terras. Que Ismael possa nos abençoar através do Evangelho Redentor do Cristo e que nós possamos seguir firmes, serenos, tranquilos em direção a Paulo de Tarso e Maria de Magdala. Junto aos nossos irmãos que são exemplos de reforma íntima, nós agradecemos e pedimos que nos inspirem para que nós também possamos seguir os passos do Mestre Jesus. E assim nos dirigimos à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Diante da Mãe, nós agradecemos, pedimos que ela dulcifique os nossos pensamentos e os nossos corações e nos leve à presença do seu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com imensa alegria que estamos aqui diante de Ti, Senhor. Que os Teus exemplos de paz, de luz e de harmonia possam iluminar as nossas mentes e os nossos corações e que nós possamos, fortalecidos em nossa fé, buscarmos mais da caridade, da bondade e da solidariedade, inspirando-nos do bem a cada dia e praticando cada vez mais as Suas máximas e Suas lições, Senhor. E agradecidos que estamos ao Mestre, nesse momento nos dirigimos à presença do Pai Criador. Pai de infinita misericórdia e bondade, Te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação com a prece: Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o Teu reino, e seja feita, Senhor, Sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, que nos dai hoje e sempre, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E agradecidos que estamos então a Deus nosso Pai, a Jesus e a espiritualidade maior, nesse momento voltamos os nossos melhores pensamentos de paz, de luz e de amor em direção às equipes que trabalham e auxiliam o Dr. Bezerra de Menezes, a quem pedimos que possam levar estas vibrações de amor em prol das crianças que se encontram nos orfanatos, que elas possam ser auxiliadas e cuidadas por pessoas de bem, que possam se transformar em adultos de bem, conhecedores das verdades espirituais que o Mestre nos legou. Vamos ainda vibrar muito amor, muita paz e muita luz em prol dos nossos idosos que se encontram nas casas de repouso, abandonados por seus familiares, necessitados de algum tipo de acolhimento, de afeto, que eles possam receber bálsamos de luz em seus corações, recordando-se de que somos todos espíritos imortais e de que estamos na presença dos nossos anjos da guarda que velam sempre por nós. Graças a Deus e graças a Jesus. Então a lição de hoje: convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos,
e estarei felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: Feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. São Lucas capítulo 14, versículos 12 a 15. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e há homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento. Seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras: Sereis felizes porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a um retorno, mas pelo único prazer de o fazer. Para dar uma comparação surpreendente, disse: Convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins, é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância do que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que as podem convidar a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É, por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem o aparentar. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação e se sabem dissimular o benefício, por uma sincera cordialidade. Então, essa lição de hoje do Evangelho, ela reforça, né, esse capítulo que diz para nós que nós devemos ajudar as pessoas sem aguardar por retribuição. É fazer o bem desinteressadamente. É praticar a caridade, a bondade, o amor ao próximo sem esperar por um reconhecimento. Então, é sentir a alegria de servir, né, de praticar a bondade apenas pelo ato de praticar a bondade. Então, nós temos que ter em mente que toda vez que vamos praticar um ato de caridade, a caridade pura é aquela em que nós não aguardamos pela retribuição. E ele vai além, né, dizendo que todos nós temos entre os nossos familiares, entre os amigos, colegas, enfim, vizinhos, né, pessoas de menos ou de menor capacidade financeira. E que nós devemos auxiliar essas pessoas tentando não demonstrar que estamos estendendo a mão para não ofender, né, tentando levar o auxílio de um modo em que as pessoas não se sintam humilhadas, né? Então, fica aqui para nós, né, essas lições de grande importância, porque nós somos lembrados pelo Evangelho do Cristo Jesus de que devemos praticar a bondade, a solidariedade, a caridade em cada momento de nossa existência e de uma forma tal que a gente não procure o reconhecimento dos homens, né? Porque nós temos que tomar muito cuidado. Esses atos de caridade que nós estamos praticando, porque nos fazem bem ajudar as pessoas ou porque nós estamos buscando o reconhecimento alheio? Acho que é um pouco disso essa lição de hoje. Fica aqui então essas considerações para todos nós refletirmos e que em breve então possamos estar novamente num novo vídeo falando sobre o Evangelho. Graças a Deus e graças a Jesus.